No século XVIII, na Inglaterra, viveu um cara chamado Phineas Gage. O Phineas Gage era um operário que trabalhava na construção de uma ferrovia. E o que aconteceu? Numa certa tarde de segunda-feira, o Phineas Gage estava preparando alguns buracos com pólvora para explodir tudo, derrubar um monte de árvore para que a ferrovia pudesse ser construída. Mas o que aconteceu foi uma tragédia. Quando ele estava socando a pólvora dentro do buraco, ele estava fazendo isso com uma barra de ferro. Esse aqui aconteceu? A barra de ferro, ela raspou na parede do buraco e aí saiu um monte de faísca. E aí essas faíscas pegaram na pólvora e pum, na cara do Phineas Gage. E aí sabe o que aconteceu? A barra de ferro que estava na mão dele perfurou o crânio dele e a parte frontal do cérebro. E aí você deve estar pensando, pô, Phineas Gage, o cara morreu. Não morreu. Depois de 6 semanas, ele estava totalmente recuperado do acidente. Só que teve um problema. Antes do acidente, o Phineas Gage era um cara simpático, tinha amigos, super trabalhador, super tranquilo, super na paz. Depois do acidente, ele se tornou uma pessoa extremamente mal-humorada, ficava brigando com todo mundo, preguiçoso, não queria mais trabalhar. E a partir daí, os cientistas da época começaram a perceber que a parte frontal do cérebro ela tem uma importância significativa na definição do caráter e da personalidade da pessoa. Claro, antes dela ser afetada, o Phineas Gage era um. Depois de afetado, o Phineas Gage se tornou outro. O cérebro, que é apenas um dos vários órgãos que nós temos formando o nosso sistema nervoso. E botam sangue nesse olho, porque depois da vinheta tem sistema nervoso pra você. A função do nosso sistema nervoso é processar e armazenar informações. Essa é a função principal. Tanto informações que estão vindo do meio externo, quanto informações que estão sendo geradas dentro da gente. Além disso, claro, o sistema nervoso ele é responsável pelo funcionamento da nossa fisiologia e também pelo nosso comportamento. A célula que forma o nosso sistema nervoso é o neurônio. Nós já conversamos sobre neurônio na videoaula sobre tecido nervoso. Não vou falar muito de neurônio nessa nossa videoaula. Hoje, agora, esse momento é só para você entender como é que funciona o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso ele é dividido em duas partes. Nós temos o sistema nervoso central e nós temos também o sistema nervoso periférico. Essa imagem aqui nos permite olhar bem como é formado o nosso sistema nervoso. Nós temos aqui o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal que está aqui. Eu gostaria até de mostrar melhor esse encéfalo para você. Essa imagem aqui ela é melhor para você visualizar o encéfalo. Então nós temos aqui os ossos do crânio, nós temos uma membrana envolvendo o encéfalo chamada de meninge. Aqui nós temos o cérebro com a sua parte mais externa chamada de córtex cerebral. Aqui nós temos a parte mais interna do cérebro, onde ocorre a armazenagem de memórias. E aqui o corpo caloso que faz a conexão do hemisfério direito do cérebro com o hemisfério esquerdo. Nós também temos duas estruturas envolvidas com processos endócrinos, com produção e liberação de hormônios, o hipotálamo e a hipófise. Aqui nós temos o cerebelo e aqui nós temos o tronco encefálico, onde nós encontramos a ponte que vai fazer a conexão da medula e do bulbo com o resto do encéfalo. E claro, nós temos o bulbo e logo abaixo do bulbo a medula espinhal. E nós temos também aqui o sistema nervoso periférico, que é formado basicamente por nervos e gânglios nervosos. Esses nervos, eles podem sair do tronco encefálico
e aí serão chamados de nervos cranianos, e esses nervos também do sistema nervoso periférico podem sair da medula nervosa, e aí serão chamados de nervos raquidianos ou nervos espinhais. E além disso, formando o nosso sistema nervoso periférico, nós temos os gânglios, que são essas estruturas aqui muito próximas da medula nervosa. Repare que os nervos do sistema nervoso periférico, eles se ramificam por todo o corpo. Olha aqui o nervo ciático, por exemplo, né, que a tua avó vive reclamando: ai, meu nervo ciático pegou e não consigo nem andar. Então tá aqui, ó. Antes de falar para você sobre o sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, você precisa entender o que é um nervo. O nervo nada mais é do que vários axônios de vários neurônios envolvido por um tecido conjuntivo. E claro, ali dentro está passando um monte de informação nervosa. E nós temos dois tipos de nervos. Basicamente, nós temos dois tipos de nervos. Nós temos os nervos sensitivos e nós temos os nervos motores. Os nervos sensitivos, eles são formados por axônios de neurônios classificados como neurônios sensoriais. E a função deles é captar informação através dos nossos órgãos dos sentidos e levar essas informações para serem processadas no nosso sistema nervoso central. A resposta do sistema nervoso central para a periferia do nosso corpo, ela é dada aí pelos nervos motores. Os nervos motores são formados por outro tipo de axônio de neurônio, que são os neurônios motores. Então olha só que fácil de entender. Da periferia para o centro são os nervos sensitivos. Do centro para a periferia, quem será responsável pela condução dessas informações são os nervos motores. Os nervos sensitivos, eles também podem ser chamados de nervos aferentes. E os nervos motores podem ser chamados de nervos eferentes. Agora que você entendeu de nervo, vamos conversar um pouquinho sobre o nosso sistema nervoso central. O nosso sistema nervoso central, só para lembrar, como você viu na imagem que eu mostrei, ele é formado pelo encéfalo, conjunto de órgãos que estão dentro do nosso crânio, e pela medula nervosa, que está aqui atrás, protegida pela coluna vertebral. O cérebro também pode ser chamado de telencéfalo, e ele tem como função principal receber as informações que são captadas pelos nossos órgãos sensoriais, visão, olfato, paladar, audição e tato, e processar essas informações e gerar uma resposta para as mesmas. Caso a informação ela seja útil, ela pode ser armazenada na forma de memória. A parte mais importante do nosso cérebro são os 4 milímetros mais externos, que é chamado de córtex cerebral, onde a maior parte das informações são processadas. Os seres humanos, ao contrário do que muita gente pensa, não possuem o maior cérebro do reino animal. Pô, elefante, baleia possuem cérebros muito maiores que os nossos. Só que quando a gente compara o tamanho do nosso cérebro relacionado com o tamanho do corpo, aí sim nós temos o maior cérebro do reino animal, junto com os golfinhos. Só para você ter uma ideia, 20% de toda a energia que é consumida dentro do nosso corpo, ela é consumida pelo nosso sistema nervoso, principalmente pelo cérebro. Esse cérebro ele é formado por dois hemisférios, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E esses dois hemisférios, eles são conectados por uma estrutura chamada de corpo caloso. E um detalhe muito interessante é que o hemisfério direito, ele controla o lado esquerdo do corpo. E o hemisfério esquerdo controla o lado direito do nosso corpo. O hemisfério cerebral direito, além de controlar o nosso lado esquerdo, ele é responsável pela criatividade, pela produção de ideias, pelo nosso lado sonhador, né? Quem tem muito talento com artes tem uma atividade cerebral no hemisfério direito muito mais intensa do que no hemisfério esquerdo. Já o hemisfério esquerdo,
ele controla o lado direito e também ele é responsável pela parte da matemática, pela parte da razão, pela parte do bom senso. Então pessoas que são muito contidas, né, que não se deixam levar pela vida, geralmente têm uma atividade mais intensa no lado esquerdo do cérebro. Quando a gente fala de cérebro e de hemisférios, é importante que você saiba que o cérebro masculino ele é diferente do cérebro feminino. É por isso que homens e mulheres não conseguem se entender direito. Um não entende um comportamento do outro porque são cérebros que são diferentes, que foram moldados pela nossa história evolutiva, pela seleção natural. O homem precisou ter um cérebro capaz de se concentrar em apenas uma tarefa. É por isso que o teu pai, quando, por exemplo, está vendo televisão e tem gente conversando atrás dele, ele fica quieto que eu estou vendo a TV. Ou se não, está dirigindo e precisa olhar o mapa, desliga o rádio para procurar um caminho. Ou às vezes perde o caminho porque a sua mãe está falando na orelha dele. Homem só consegue fazer uma coisa de cada vez. Por quê? Porque ele tinha que se concentrar em apenas uma coisa na época das cavernas, que era caçar. A mulher ela é multifacetária, ela faz muitas coisas ao mesmo tempo. Porque quando era lá a época das cavernas, no início do Homo sapiens, ela tinha que cuidar das crias, ela tinha que ficar esperta com o predador, ela tinha que fazer um monte de atividades ao mesmo tempo. Por isso que elas conseguem isso. Homem, por exemplo, tem um cérebro mais voltado para o perigo. Tanto é que geralmente no restaurante o homem senta de costas para a parede ou olhando para a entrada. Por quê? Porque o cérebro dele é assim, foi moldado, é instintivo, faz parte do kit homem, faz parte do kit homem não gostar de ouvir. Assim como faz parte do kit mulher gostar de falar o tempo todo. A mulher tem um cérebro que funciona inteiro quando ela precisa falar. O homem só tem uma parte do cérebro responsável pela fala. O cérebro da mulher, por exemplo, foi moldado para acordar com choro de bebê. O do homem não. Por isso que quando o bebê chora, o homem continua dormindo e a mulher acorda para cuidar da criança. Ai, você não tá ajudando. Mas é que o cérebro do cara é assim. Abaixo do cérebro, nós temos uma estrutura chamada de hipotálamo. O hipotálamo ele tem uma função endócrina muito importante, porque nele são produzidos vários hormônios que vão regular a produção de outros hormônios no nosso corpo. Além disso, o hipotálamo ele está diretamente ligado ao controle da nossa temperatura corporal, ele está ligado às emoções, ao desejo sexual, à sensação de sede e fome. Tudo é controlado pelo hipotálamo, que também é uma estrutura que forma o encéfalo junto com o cérebro. Formando também o encéfalo, nós temos o cerebelo. O cerebelo, ele está envolvido no processo de equilíbrio. Ele fica captando, através dos nossos órgãos sensoriais, a posição de músculos, tendões, articulações, para manter o nosso equilíbrio. O cerebelo capta informação de todo o corpo e não apenas do ouvido interno, que tem uma estrutura chamada de labirinto, e nesse labirinto existe um líquido que fica balançando quando a gente está caminhando. E a partir do movimento desse líquido, o cerebelo consegue calcular a nossa posição. É por isso que quando você fica rodando e para, você fica tonto, porque esse líquido que está aqui dentro do labirinto ele continua rodando. E aí o cerebelo fica loucão. Às vezes, quando dá um problema nesse labirinto, uma inflamação, que as pessoas chamam aí popularmente de labirintite, o que dá na pessoa? Tontura. Por quê? Porque o cerebelo não está conseguindo captar a informação direito para te manter numa boa colocação, numa boa postura. Quando a pessoa tá bêbada, que ela tá embriagada, ela tem dificuldade de se movimentar. Não sei se você já reparou, né? Já deve ter visto isso. E por quê? Porque o álcool atinge diretamente o cerebelo, deixando ele em estado de torpor, anestesiado, por conta do fechamento dos canais de um neurotransmissor chamado GABA. Então, quando esses canais se fecham, a pessoa fica meio assim, principalmente o cerebelo, e aí por isso que ela tem dificuldade para se locomover. Se você pegar, por exemplo, um macaco que fica saltando nas árvores e você olhar o encéfalo dele, o cerebelo dele é maior do que o cérebro. Por isso que ele consegue fazer aquelas coisas. Você fala, nossa, como é que esse macaco consegue pular assim?
Porque ele tem um cerebelo extremamente desenvolvido. Atrás aqui do nosso crânio nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico, que também faz parte do nosso encéfalo, ele faz o controle das nossas funções vitais. É uma região de extrema importância. Só para você ter uma ideia, nesse tronco encefálico nós encontramos o bulbo. O bulbo é uma região responsável é bem tranquilo, ele só é responsável, não é nada importante. Ele é responsável pelo batimento cardíaco, ele é responsável pelos nossos movimentos digestórios, ele é responsável pela nossa respiração, ele é responsável pela nossa pressão sanguínea. Só isso que o bulbo faz. Tudo controle vital, que não precisa da consciência para ser estabelecido. Esse é o nosso cérebro, nós chamamos o tronco encefálico, que ainda tem a ponte também, de cérebro primitivo ou sistema límbico, porque tudo que não envolve a consciência será controlado por essa estrutura. Saindo do encéfalo, nós temos um prolongamento, que na verdade nada mais é do que um prolongamento do cérebro, que vem aqui por trás do nosso corpo. É a famosa medula nervosa ou medula espinhal. A função da medula espinhal é receber informações do sistema nervoso periférico e levar para o encéfalo e ao mesmo tempo trazer informações do encéfalo e distribuir pelo nosso sistema nervoso periférico. Interessante também que você saiba que esse nosso sistema nervoso central, ele tem que ser protegido, porque ele é super sensível. Qualquer dano pode ser fatal para a pessoa, para o organismo, para o animal. Protegendo o nosso encéfalo, nós temos aqui a caixa craniana, que não é redonda à toa. A configuração redonda, ela é muito mais resistente. Basta ver, por exemplo, um ovo, um ovo de galinha. Ele tem uma casca super fina, mas pela estrutura da casca ele é extremamente resistente, justamente por adquirir essa conformação redonda. E o crânio, a nossa cabeça, ela é redonda, porque assim o crânio fica mais fortalecido do que se a nossa cabeça fosse quadrada. Outra coisa também que protege o nosso sistema nervoso central é a coluna vertebral, que vai envolver a nossa medula nervosa. E ainda nós temos uma membrana envolvendo o sistema nervoso central, que é chamada de meninge. Na verdade, a meninge é um conjunto de 3 membranas. A membrana mais externa, ela é chamada de dura mater. E a membrana mais interna, que fica mais unida aos órgãos do encéfalo e à medula nervosa, ela é chamada de pia mater. E no meio dessas duas membranas, nós temos uma outra membrana mais esponjosa, que é chamada de aracnoide. Nessas membranas ainda tem um líquido para proteger ainda mais o nosso sistema nervoso central. Esse líquido é chamado de líquido cefalorraquidiano, ou líquor. Só para você ter uma ideia, o problema da meningite, por que a meningite ela é tão perigosa? Porque a bactéria da meningite, ela causa uma inflamação justamente na meninge. E a meninge é a membrana que protege o nosso sistema nervoso central. Então por isso que muitas vezes ela deixa sequela, a pessoa pode ficar surda, a pessoa pode ficar cega, porque é essa membrana que está sendo atacada pela bactéria. O sistema nervoso central, ele tem uma estrutura que nós chamamos de massa cinzenta e massa branca. A massa cinzenta é a região do sistema nervoso central aonde estão os corpos celulares do neurônio. É só guardar. Cinzenta começa com C, C de corpo celular. E a massa branca é onde estão os axônios dos neurônios. Um detalhe muito importante. No nosso cérebro, a massa cinzenta está por fora, na parte mais externa, e a massa branca está na parte mais interna. Na medula nervosa isso inverte, ou seja, a massa cinzenta fica por dentro da medula nervosa e a massa branca ela fica por fora. Além do sistema nervoso central, nós temos o sistema nervoso periférico, que são os nervos que irradiam do sistema nervoso central e se espalham por todo o nosso corpo. Além desses nervos, nós temos estruturas que nada mais são do que conjuntos de corpos celulares de neurônios, chamados de gânglios, que são espalhados pelo nosso corpo.
corpo, principalmente nas regiões próximas da coluna vertebral. Então o sistema nervoso periférico, ele é formado pelos nervos e pelos gânglios. Só que esse sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois sistemas nervosos. Nós temos o sistema nervoso periférico somático e o sistema nervoso periférico autônomo. O nosso sistema nervoso somático, ele é formado por neurônios sensoriais e por neurônios motores. Então ele está diretamente envolvido na captação de informações através dos nossos órgãos dos sentidos, né? Informações sensoriais que a gente vai captando por todo o nosso corpo. E ele também está envolvido nos processos de controle voluntário, como, por exemplo, o funcionamento da nossa musculatura esquelética. Quer ver, ó? Braço, levanta. Levantou. Braço, baixa. Eu estou controlando isso. É um controle voluntário. Então, o sistema nervoso periférico que está envolvido nesse processo pedagógico é o sistema nervoso periférico somático. Já o sistema nervoso autônomo, ele não tem a participação voluntária, ou seja, ele funciona sozinho. Você não vai mandar ele fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa. Ele está diretamente formado apenas por neurônios motores. Não existem neurônios sensoriais formando o sistema nervoso periférico autônomo. E ele controla o funcionamento das nossas glândulas endócrinas, a contração da musculatura lisa e da nossa musculatura cardíaca. Você não fica falando teu coração, vai lá, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai. Ele tá aqui, ó. Enquanto eu tô falando pra você, o meu coração ele tá funcionando tranquilamente. Eu não tô pensando nisso. Então quem tá envolvido nesse processo pedagógico é o sistema nervoso periférico autônomo. Esse sistema nervoso periférico autônomo, ele é dividido ainda em mais dois grupos. Nós temos o autônomo simpático e nós temos o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Quando a prova pergunta para você sobre sistema nervoso, geralmente a questão que vem sobre isso é sobre sistema nervoso autônomo periférico simpático e parasimpático. Então é muito importante que você entenda como eles funcionam. A primeira coisa que você tem que entender é que o sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático, eles são antagônicos. Ou seja, se um vai estimular, o outro vai desestimular a mesma ação. Além disso, eu quero que você guarde o neurotransmissor mais importante nesses dois sistemas nervosos periféricos. No simpático, o neurotransmissor que é utilizado é a noradrenalina, também conhecida como epinefrina. E já no parasimpático, o neurotransmissor que será usado será a acetilcolina. Geralmente o que envolve a ação é controlado pelo simpático. E o que envolve relaxamento ou desestimulação dessa ação é controlado pelo parasimpático. Então olha só que tranquilo de você entender. Quando o teu corpo precisa que o coração bata mais rápido, ele vai usar o sistema nervoso periférico autônomo simpático. E será jogado, na verdade, noradrenalina. Com isso, o marca-passo recebe esse estímulo e ele passa a fazer o coração bater mais rápido. Só que, de repente, esse coração precisa relaxar. Quem é que vai entrar em ação agora? O sistema nervoso periférico autônomo parasimpático. Descarregando qual neurotransmissor agora no marca-passo? Acetilcolina. E aí o coração ele vai, ó, batendo fraquinho, fraquinho. Guarda assim, ó, a pessoa que é simpática, ela é mais ativa. Então o sistema nervoso periférico autônomo simpático, ação. O parasimpático, relaxamento. Por exemplo, dilatação da pupila, simpático. Contração da pupila, parasimpático. Aumento da pressão arterial, simpático. Diminuição da pressão arterial, parasimpático. Só tem que tomar cuidado com o funcionamento do sistema digestório, porque aí para ele funcionar, através dos movimentos peristálticos, será usado o parasimpático. E depois para inibir esse funcionamento, será usado o simpático. Mas na maior parte das vezes, tudo que é ação é controlado pelo simpático. Tudo que é contrário a essa ação será controlado pelo parasimpático. Outro assunto também que é muito questionado quando se fala de sistema nervoso é a questão do atorreflexo ou
ou arco reflexo. E o que seria isso? É quando você recebe um estímulo e ele não é enviado para o cérebro. Ou seja, esse estímulo bate na medula nervosa e a própria medula nervosa já envia uma resposta do que você tem que fazer para aquele estímulo. Então vamos entender aqui como funciona o ato reflexo patelar, que é aquele que você leva uma martelada no joelho e levanta a perna na cara do médico. Então o que vai acontecer? Quando você leva a martelada, essa informação será levada. Qual informação, Jubi? A que você está levando uma martelada no joelho, ela será levada para a medula nervosa através de um neurônio sensorial. Quando essa mensagem ou esse impulso nervoso chega aqui na medula, um interneurônio ou neurônio de associação vai fazer a transição dessa mensagem para um outro neurônio que agora é um neurônio motor. Então essa mensagem ela vai chegar por um neurônio sensorial e agora ela vai voltar para a musculatura da perna através de um neurônio motor, levando a mensagem de que a perna deve ser esticada. Então basicamente, um neurônio sensorial leva a mensagem e um motor traz a mensagem de volta para você fazer o movimento da perna. O ato reflexo geralmente é utilizado para nos tirar de situações que envolvam risco para o nosso organismo. Ou seja, a tua resposta ela tem que ser tão imediata que você não pode se dar o luxo dela ir até o cérebro processar essa informação e mandar uma outra informação daquilo que você tem que fazer. Por exemplo, você bota fogo no seu dedão. Se tivesse a participação do cérebro, olha só o caminho. Está pegando fogo no dedão, o que é que eu faço? Aí o cérebro manda a resposta, tira esse dedão agora daí. Meu, você já queimou o corpo inteiro. Então, na verdade, quando você bota fogo aqui, um neurônio sensorial já envia uma mensagem para a medula, e aí um neurônio motor volta dizendo para você tirar o dedo. Geralmente são situações que você fala um palavrão que parece a palavra baralho, né? Quando você bota o dedo no fogo, o que você fala? Baralho? Isso é um ato reflexo. Por exemplo, alguém bota uma taxinha num banco, aí você senta. Assim que você senta, baralho, isso é um ato reflexo. Você está andando de costas, aí alguém joga o copo, aí fala assim, cuidado, você olha, baralho, isso é um ato reflexo. E só depois que você usa o ato reflexo é que a informação é enviada para o cérebro. Geralmente você, por exemplo, é espetado com alguma coisa. Baralho, usou o ato reflexo. Tirou. Você já salvou a sua mão. Aí a mensagem também é enviada para o cérebro. É o momento em que você vai analisar a situação. Baralho, aí, ó, usei o ato reflexo, agora foi para o cérebro. Ai, o que será que me picou? Ai, meu Deus, tem um espinho aqui. Entendeu? Chegou a hora do juízo final. Bora fazer um exercíciozinho, Joe, agora. Ninja Naguara. Questãozinha da Universidade de Pernambuco. A música Bate Coração refere-se aos batimentos cardíacos. Mas por que o coração bate? Bate coração é o Barramalho. Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Tum, 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 bate coração. Oi, tum, coração pode bater. Oi, tum, 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 bate coração. Que eu morro de amor com muito prazer. Nem sei como é essa música, deve ser assim. Assinale a alternativa que explica corretamente o evento relacionado aos batimentos cardíacos. Letra A. A atividade parasimpática reduz os batimentos cardíacos, certinho, através de um neurotransmissor chamado acetilcolina, contribuindo para o repouso do coração. Letra A está correta, então nessa questão, a alternativa correta é letra A, de Ainda Amo Você. Ai, mas Jubi, tu não vai ver as outras? Aqui é profissionalismo, vamos ver o que está errado nas outras alternativas. Bora para a letra B. A atividade simpática, sob a ação da noradrenalina, diante de situações de defesa ou ataque, diminui a frequência cardíaca? Não! Noradrenalina vai aumentar a frequência cardíaca, como nós falamos. Letra C. A contração do coração, diástole, não. Contração do coração é sístole e relaxamento, que é diástole, são controlados por fenômenos miogênicos. Bilu, o que é esse miogênico aí? Miogênico significa que o controle dos batimentos cardíacos
é feito por células musculares que estão lá no nó do sino atrial. Então, quando ele falar de fenômeno miogênico para você, é relacionado ao marca-passo, ao nó do sino atrial que ele está falando. Letra D. Apesar de sua contração voluntária, os batimentos cardíacos, você fica assim, bate o coração, relaxa, contrai, relaxa, contrai, relaxa, contrai, não. Então, na verdade, contração é involuntária dos batimentos cardíacos. Mas vamos ler o resto. Tem mecanismos reguladores relacionados com o sistema nervoso autônomo, sim, e a atuação desses nervos ajusta a frequência conforme a necessidade do organismo. Até aí tá tudo certinho, mas não é voluntária, ela é involuntária. E a letra E? O nervo vago cardiomediador, ou seja, que reduz o batimento cardíaco, libera adrenalina? Não, libera acetilcolina como mediador químico. E os nervos cardíacos cardioaceleradores, ou seja, que aumentam a frequência cardíaca, liberam acetilcolina? Não, o contrário, liberam adrenalina, ou melhor, noradrenalina. Sistema nervoso não tem The Secret pra você, Jubealuno, Jubealuna querida. Então não esqueça que nós temos o sistema nervoso central, que é formado pelo encéfalo e pela medula nervosa, e que existe uma membrana envolvendo esse sistema nervoso central chamada de meninge. E o sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e pelos gânglios. E esse sistema nervoso periférico é subdividido também em dois grupos. O sistema nervoso periférico somático, que são ações voluntárias, e o sistema nervoso periférico autônomo, que são ações involuntárias. E esse autônomo é dividido em simpático e parasimpático. O simpático, ação. O parasimpático, desação. E lembre-se sempre, você não é derrotado quando você perde. Você é derrotado quando você desiste. Não desista. Acredite no seu sonho que tudo vai dar certo. Foi um grande prazer estar aqui com você. Um grande abraço. Tchau.